Nesse vídeo trataremos especificamente do Bootstrap, mas o objetivo na verdade é um pouco mais amplo. É mostrar para vocês a lógica que vocês precisam aprender a ter à medida que vocês vão trabalhando profissionalmente com programação. Vejam, vocês estão fazendo um curso. Esse curso apresenta alguns conteúdos, principalmente de JavaScript, de programação, de paradigmas, orientação a objetos, paradigma funcional, etc. Mas também vendo um pouco de HTML, CSS e Bootstrap. Mesmo que ele fosse um curso completo de Bootstrap, completo de HTML, o que fosse, a realidade é, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, novas coisas estariam aparecendo. Eventualmente, e alguns acabam fazendo isso, você pode realizar novos cursos cada vez que surge uma nova tecnologia. Mas, no geral, mesmo que você faça isso, ao longo do tempo, sempre pequenas novidades vão surgindo. Na prática, um programador profissional, ele adquire muito do seu conhecimento vendo documentações, vendo informações na internet. Ele pode fazer cursos em determinados momentos, para adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade, para entender um novo paradigma, ou uma nova linguagem, ou um novo framework. Mas a partir daí, faz parte sim do seu trabalho continuamente, se acostumar a continuamente ver, buscar as informações que ele precisa ao longo do tempo, porque essas informações são sempre dinâmicas. Então, sempre estão surgindo novidades e o primeiro lugar que elas surgem, em geral, é na documentação oficial. Só depois elas vão, em algum momento, virar cursos e mais, só bem depois, talvez, elas virem cursos e documentações em português. E essa é uma questão importante que nós precisamos trabalhar. Por exemplo, no momento que nós estamos aqui fazendo essa aula, nós estamos na versão 5.2 do Bootstrap. No futuro, muito provavelmente, virá uma versão 6, uma versão 7. Algumas dessas versões têm pequenas mudanças. Nada que impacte no sentido de você, mas agora eu não sei trabalhar na nova versão. De tempos em tempos, pode surgir uma versão que mude significativamente o paradigma. Se você estuda numa versão defasada, muito defasada, isso em si pode então ser um problema. Quanto mais próximo do mais atualizado você estiver acessando conteúdos, tanto melhor, obviamente. E isso nos leva, por exemplo, a uma questão da documentação. Neste momento em que nós temos a versão 5.2, então, se eu estou no Google e digito Bootstrap, ele direto nos traz o Bootstrap aqui, nos traz a versão aqui, e nós poderíamos ver aqui, inclusive, que eu estou caindo na mesma página, versão 5.2. No entanto, se eu disser, eu quero Bootstrap em português, existe uma página do Bootstrap em português. Por que eu não mostrei ela para vocês? Porque o Bootstrap em português tem uma versão em português apenas até a versão 4.1. Da versão 4 para a versão 5, existem mudanças significativas. Então, vocês estarem aprendendo na versão 4 do Bootstrap, apenas porque tem uma versão em português, vocês já estão vendo num formato ultrapassado. Então, tudo bem que conhecendo a versão 4 é mais fácil aprender a versão 5. Então, se vocês estudaram e aprenderam numa versão, agora surgiu uma nova versão, não é em si um problema, mas não é eficiente vocês começarem a usar, trabalhar, estudar numa versão que já é defasada em relação à versão que existe. Ainda mais, por exemplo, se fosse a versão 5, possivelmente a versão 5 para a versão 5.2, não há uma diferença tão grande. Em geral, quando é um número menor que é alterado, não é uma grande questão. Mas a versão 4 para a versão 5 indica que devem ter havido mudanças significativas, que foi, de fato, o que houve. Então, não recomendo que vocês busquem a versão em português quando esta versão está significativamente ultrapassada em relação à versão mais corrente. No nosso caso, nesse momento, então, a gente vai tratar na versão 5. Pode ser que você pesquise no Google e descubra que existe uma versão 5 em português, e se ainda estamos usando a versão 5, mesmo seja 5.3, 5.4, e tem a versão 5 em português, e às vezes quando ela é lançada em relação à versão atual, talvez no dia que foi lançada ela até esteja atualizada.
O problema é que, para alguns casos, e aparentemente é o caso do Bootstrap, não existe uma atualização contínua. Em outros há, eventualmente você tem a versão em português da documentação e aí não há um grande problema de usar ela. Algumas ferramentas, por exemplo, na Microsoft, às vezes eu vejo a explicação em português que é traduzida automaticamente pelo próprio site da Microsoft. Facebook também tem isso. As explicações dele já vêm em português se você está usando a versão em português. Algumas vezes eu consulto a versão original em inglês e às vezes isso tem mudanças significativas. Às vezes é mais clara, mais detalhada ou até mais correta a explicação em inglês do que a explicação que aparece em português. Isso também é uma questão importante, mas isso envolve tu ter um domínio, pelo menos, de leitura de inglês. O que nos leva a mais uma questão. Na verdade, à medida que você se acostuma a buscar a versão em inglês da documentação da linguagem ou ferramenta que você está usando, você está também se acostumando mais com o inglês. Se o seu conhecimento é zero, no início será mais difícil. Provavelmente você vai ter que complementar com algum curso de inglês ou algum estudo próprio, mas vai ficando mais fácil quanto mais você se envolver em entender o conteúdo que está em inglês. Além do mais, uma documentação em inglês, tipicamente, é muito mais fácil de entender no aspecto da linguagem inglês versus português do que um texto literário ou uma explicação de um filme ou mesmo uma aula online. Certo? Há um conjunto mais restrito de expressões, específico, tem comandos e nomenclaturas específicas, mas que são da área. Então você tem mais facilidade, se você já começa a dominar a programação, você tem mais facilidade em entender documentações em inglês do que eventualmente um livro, um texto literário em inglês, em tese, em média. Bom, então nós iremos tratar no Bootstrap em inglês aqui. Além do mais, hoje em dia existem vários mecanismos para a tradução de inglês para português online. O próprio Google tem um tradutor, você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, e digitar Google Translate. E você tem, inclusive, a opção de colocar o próprio site aqui. Ó, comece incluindo o Bootstrap Kit. É o ideal, é uma tradução automática. Ela pode ter erros e, principalmente, ela tem grandes chances de cometer erros em momentos em que ele está colocando comandos. Então, eu não aconselho que você navegue diretamente pela versão em português, a não ser quando está consultando para tentar entender alguma coisa. Mas, idealmente, quanto mais você se acostumar a navegar pela versão em inglês, e no momento que, mas eu não entendi muito bem isto aqui, estou tentando ler inglês, não estou entendendo, achei que era uma coisa, é outra, ou não entendi a explicação, você use como um apoio e não como uma muleta. Você use um tradutor para português para... agora eu entendi. Porque aí você está melhorando também o seu inglês. Por que tudo isso é importante? Tudo isso é importante porque nós estamos aqui falando no longo prazo. Você, em algum momento, vai encerrar o curso, vai ter aquele conhecimento. Por melhor que seja o conhecimento que você tenha adquirido em determinado curso, ele nunca vai abranger tudo, certo? De uma tecnologia, de uma linguagem, de uma biblioteca, e além do mais, ao longo do tempo, isso continuamente vai evoluindo. Além do que você mesmo pode encontrar e começar a trabalhar com questões mais avançadas do que aquilo que viu naquele curso. Então você precisa aprender a procurar as informações. E é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, exatamente passando um pouco pelo Bootstrap, vendo ele aqui, navegando e aprendendo coisas do Bootstrap aqui, ao vivo. Essa é a ideia desse vídeo. Não vai ser também tudo do Bootstrap,
mas nós veremos algumas coisas, e principalmente na forma que nós reveremos algumas coisas que nós já sabemos, e nós veremos algumas novas, mas o principal é a metodologia, o entendimento que você pode, você mesmo, vir aqui, acessar o site do Bootstrap, e dizer, bom, deixa eu olhar mais este item que eu não usei, ou que a gente viu rapidamente, deixa eu fazer mais testes, como nós vamos fazer aqui, para você começar a trabalhar mais. E isto é algo que precisa entrar na sua rotina de trabalho. Quer dizer, se eu estou usando o Bootstrap, vamos ver o que o Bootstrap oferece. Se eu estou usando o JavaScript, vamos ver o que o JavaScript oferece. Daqui a pouco surge uma nova ferramenta, uma nova versão, a versão 5.3 do Bootstrap. Vamos ver, nem que seja usando o tradutor para o português, vamos ver o que são as novidades da versão 5.3, ou 5.4, ou 6. Tem algumas novidades interessantes aqui, vale a pena estudar mais isso, porque isso vai me ajudar em alguns projetos que eu já estou fazendo. Por isso também que estamos colocando esta etapa depois de já estarmos usando o JavaScript, já estarmos criando projetos. É por isso que essa aula está aqui, porque o objetivo é passar rapidamente por uma série de elementos, mas vocês já tendo experiência para entender o como, sim, eu já fiz um menu, outro menu, outro menu, deixa eu olhar um pouco melhor, que também tem uma outra coisa. E vocês já entendem a lógica de esses elementos serem colocados numa página, serem incluídos dentro de um map, por exemplo, para gerar dinamicamente um elemento do Bootstrap através do JavaScript. Tudo isso a expectativa é que vocês já estejam com prática nisso. Então vamos seguir adiante agora. Até agora nós temos utilizado o Bootstrap acessando a informação na internet. Um repositório na internet com a versão do Bootstrap, do CSS e do JS, bibliotecas que nos permitem fazer todo o uso do Bootstrap, do framework em si. Nós temos uma segunda alternativa de uso, que é colocar estes arquivos, que nada mais são do que arquivos em JavaScript e arquivos em CSS, como parte do seu site localmente, ou seja, no servidor onde está o seu site, você também pode colocar estes arquivos. São duas opções, com vantagens e desvantagens para cada uma, mas qualquer uma delas é válida. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui neste exemplo é usar o Bootstrap de uma outra forma, fazendo o download dos arquivos. Onde nós viemos? Em Download. Aqui em Download, ele tem algumas explicações, alguns exemplos, alguns formatos. Por exemplo, interessante isso, você pode baixar como os arquivos fontes CSS e JS, ou como os arquivos compilados e minimificados. O que significa isso basicamente? Uma coisa é, quando você escreve um JavaScript ou um CSS, você está imaginando que você vai depois editá-los. Você está construindo um programa, criando novos componentes, criando novos códigos e você está trabalhando com ele. O Bootstrap ele já é estável. Em tese, você não vai editá-lo, a menos que seja o caso de você editá-lo. Eventualmente, numa situação você diz, não, eu vou alterar a biblioteca. Mas, na grande maioria dos casos, você não altera uma biblioteca, você apenas utiliza ela. Se essa biblioteca não vai ser alterada, por exemplo, você acessar remotamente, é uma opção. Mas se você vai colocar no seu computador, no seu servidor local e não vai alterá-la também, ela não precisa vir com todo o código-fonte, ela não precisa vir com todos os espaçamentos, ela não precisa vir de uma forma legível para um ser humano. Você pode compactá-la o máximo possível e usar esta versão do CSS e do JavaScript. É o que acontece quando nós utilizamos estes arquivos aqui. Ele está mostrando. Então, por exemplo, nós que não vamos, em princípio, editar o Bootstrap, nós não precisamos baixar o código-fonte do Bootstrap. É uma biblioteca aberta. Então você diz, mas eu quero pegar a biblioteca do Bootstrap e eu quero melhorá-la, eu quero fazer uma versão minha dela. É perfeitamente possível. Grandes projetos, eventualmente pode fazer isso, ou alguém que quer fazer para aprender, ou alguém que realmente trabalha muito a fundo com isso e quer customizar por uma versão sua, é possível. Para a maioria dos casos, não faz tanto sentido assim, até porque daqui a pouco vai surgir uma versão 5.3, 5.4, e você quer sempre pegar a última versão, usar os recursos que outras pessoas estão construindo, e não você tentar mexer na biblioteca, e sim utilizar ela e eventualmente criar outros arquivos com customizações que você queira fazer. Para todas as situações onde você não vai mexer no Bootstrap em si,
e é o principal, a razão que eu imaginaria de recomendar vocês mexerem no Bootstrap seria para aprender. Acesse para aprender como fizeram. Mas, no caso, nós poderíamos fazer o download da versão compilada do CSS/JS, que é o que nós vamos fazer aqui. Ele faz o download. Eu vou já criar a nossa pasta para esse curso. Eu venho aqui em C, arte, e vocês podem ter, obviamente, em qualquer lugar nas suas pastas no seu computador. E eu vou criar o aula 15, aula 16, vamos criar o aula 17. Aula 17. Vamos entrar no aula 17. E vamos primeiro ver esses arquivos que nós baixamos, certo? Estão aqui. Aqui estão eles. E vocês veem que já temos as pastas JS e CSS. Já está organizado. Vamos extrair para exatamente a nossa aula 17. Vamos ver o que ele gerou para nós, o que nós temos no nosso aula 17. Bootstrap 523 dist e aqui CSS e JS. Então vamos ver agora o uso desses arquivos que nós baixamos. Nessa página, além do Bootstrap que nós baixamos, nós também temos exemplos. Vamos clicar nesses exemplos aqui. E o que nós temos aqui é o quê? Vários exemplos de páginas em Bootstrap. Então, observem como isso vai nos ajudar a trabalhar a lógica de aprendizado de Bootstrap. Você olha aqui e diz, espera aí, isso aqui é parecido com o que eu quero ver. Uma página de entrada de um usuário, um dashboard. Espera aí, eu vou pegar algo que seja mais ou menos o que eu quero colocar numa parte do meu site e eu vou olhar esse exemplo. Então, é possível baixar esses exemplos ou entrar em cada um deles. Por exemplo, vamos fazer um download dos exemplos aqui. E observa, eu estou navegando pelo site e baixando as coisas deles. É isso que vale a pena. Em algum momento você dizer, ok, vou gastar um tempinho no site do Bootstrap. Vou navegar por ele, vou ver o que ele tem para me oferecer. Algumas dos recursos que estão ali não vão fazer sentido nenhum para você naquele momento, mas eventualmente vocês podem ver e dizer, opa, aqui temos algo que me interessa. Então tá, então isso aqui eu vou estudar um pouco mais a respeito. Vamos abrir os exemplos. Olha aqui, exemplos. Vamos apenas ver. E aqui temos vários exemplos. Eu vou extrair eles também da mesma maneira para o meu arte aula 17. Vamos agora navegar um pouco por isso para ver o que nós acabamos de baixar aqui. Nós temos a distribuição do Bootstrap e nós temos vários exemplos aqui. Aqui eu estou arrastando para aqui, porque o meu default está com o Edge, não com o Chrome, e eu estou fazendo a explicação no Chrome. Olha só, nós temos aqui uma página pronta, nós baixamos várias páginas prontas. Então, isto pode ser algo que você pode usar, inclusive, para ver. Aqui temos um exemplo de blog. Isso pode ser usado por vocês de várias formas diferentes. Pode ser usado para apenas estudar. Vou olhar como foi feito. Pode ser usado para vocês aproveitarem. Estou montando um blog. Vou lá no exemplo de blog e digo, ok, o que me interessa do exemplo de blog, o que não me interessa. Observe que é uma página que não tem as imagens, ele é relativamente simples, mas tem informações aqui que você pode dizer, ok, é mais ou menos isso que eu quero. Não, não é bem isso que eu quero. É um outro, então você usa um outro template, fora que vocês podem buscar na internet diversos templates, tanto pagos quanto gratuitos, que utilizam o Bootstrap e já montam toda uma página com todo um layout mais trabalhado, com fotos, imagens, etc.
Mas aqui nós temos o que? Exatamente essa estrutura. Observe que aqui estamos possivelmente usando cards. Aqui tem uma série de estruturas que vocês podem dizer, bom, deixa eu ver como ele usou listas. Ele também mostra aqui como usar listas ordenadas. Na verdade, ele está mostrando exemplos aqui do que vocês podem usar e trabalhar. Eventualmente pode fazer mais sentido vocês olharem a documentação do Bootstrap, eventualmente pode fazer mais sentido vocês olharem um exemplo e verem como ele foi construído. O que nos interessa aqui é entender a lógica por trás. Aqui vocês têm dezenas de horas de estudo de Bootstrap, se assim desejarem. Vou olhar este recurso, vou olhar aquele outro. Bom, e quando nós olhamos o código-fonte, vamos abrir o código-fonte desse blog aqui exatamente no Sublime. Nós viemos no blog, né? Vamos abrir o index. Ele tem toda a estrutura dele aqui. E observem aqui o que ele está fazendo. bootstrap.min.cs.assets. Vamos olhar o que é esse .assets, que nós vamos descobrir que ele, nos exemplos, ele já baixou também um Bootstrap. Eu estou em blog, certo? Barra, eu estou subindo para cá. Assets, estou vindo para cá. Dist, CSS, eu estou usando aqui da mesma maneira como nós fizemos. Nós fizemos o download do Bootstrap.min em separado, mas nos exemplos dele, ele também não está usando o CDN, ele está usando os exemplos deles com o Bootstrap em separado. Também serve para ver o tipo de estrutura que ele usou. Então, por exemplo, o que ele fez? Ele criou uma página Assets, dentro um dist, e dentro nós temos o CSS e o Bootstrap. Aqui, quando eu tenho, por exemplo, este aqui, eu poderia simplesmente renomear esse para dist, se for usar o mesmo padrão. Assets dist. Podemos usar um padrão próprio. O que nós teríamos aqui no aula 17? Um assets. Assets são os recursos. Então, estamos colocando alguns padrões de organização de pastas. Você coloca um assets e ali dentro coloca as pastas de CSS, JS, etc. Poderíamos fazer isso aqui. Nada impediria. Nós poderíamos ter aqui assets. Dentro desses assets, nós temos o Bootstrap dist, que renomearíamos para dist. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando a mesma estrutura. CSS. Observe que ele tem várias informações aqui, mas aqui está bootstrap.min. E aqui, bootstrap.js. Então, na verdade, só para pegarmos, por exemplo, se eu quisesse aqui pegar esse blog e simplesmente estou trazendo eles para o meu aula 17. Vamos dizer que eu colocasse na página inicial do meu aula 17 esse index. Se eu rodar este index do aula 17, vai funcionar? Não, porque ele não vai achar nem as referências que estão aqui dentro de Bootstrap, tal exemplo, assets, e nem a referência a isso aqui, porque ele vai tentar voltar para o art. Não vai funcionar. Mas vamos olhar porque é um exercício interessante de qualquer maneira. Então, eu estou vindo aqui, c2.art, aula 17. Se eu rodar o index, ele não veio com o Bootstrap, porque ele não encontrou o Bootstrap. Mas nós podemos vir aqui, abrir este aqui, ó, o blog que nós temos aqui, o index, na verdade, que é o nosso blog. E eu posso simplesmente vir aqui e colocar aqui assets/dist. Vamos ver se isso vai funcionar. E temos ele aqui. Só que agora ele não está trazendo o bootstrap.css da pasta que veio junto no exemplo. Ele está trazendo o bootstrap.css
que veio da pasta que eu trouxe antes. Da mesma maneira, eu posso fazer uma referência ao CDN e também vai funcionar. Nós vamos, por enquanto, utilizar esta página do blog, que eu peguei por acaso, poderia ter pego qualquer outro exemplo dos exemplos do Bootstrap, para continuar explorando um pouco dos recursos dele. E, de novo, como sempre, nós não veremos todos os recursos do Bootstrap, nós pegaremos alguns e olharemos como identificamos eles, para vocês fazerem o mesmo sempre que precisarem usar algum recurso, ou para estudar aos poucos o Bootstrap. Eu não recomendo que necessariamente você estude todo o Bootstrap ou todo o JavaScript. Um pouco disso vai de acordo com o que você está trabalhando. Ah, agora eu tenho que fazer um site aqui. Poxa vida, vamos para entender um pouco melhor de cores, vamos entender um pouco melhor de posicionamento. E aí você estude aquelas coisas já trabalhando para algum projeto que você esteja. Se você só estudar, dificilmente você vai decorar. Mas se você está fazendo alguma coisa e você já estuda, por exemplo, o Bootstrap, para ver coisas que você vai usar naquele projeto que você está fazendo e você já aplica diretamente ali, isso vai lhe permitir também fixar muito melhor o seu aprendizado. Então, por exemplo, se você estivesse fazendo um blog, uma coisa que salta aos olhos é a questão de cores aqui. Como que eu posso, por exemplo, trocar cores? Aqui ele está usando em branco, mas como que eu posso usar outras cores, por exemplo, num bloco, ou aqui, ou em algum lugar? Bom, vamos chegar na parte de customização de color, cor. Primeiro nós faremos um parênteses para ver as cores e como elas são tratadas no CSS, e depois vamos ver as classes Bootstrap para tratar essas cores. Nós vamos vir aqui, na verdade, só para mostrar um exemplo de cores, no próprio contexto do nosso texto aqui, e nós vamos criar uma cor específica aqui. Vou inclusive mudar esse texto. Novembro 12, este vai ser nosso exemplo de cor. Estou salvando. Ok, este vai ser nosso exemplo de cor. Primeiro, eu vou mudar a cor desse texto. Eu vou mudar diretamente aqui. O objetivo do Bootstrap é justamente evitar de mexer tanto no CSS e principalmente mexer tanto no CSS diretamente no HTML. Você pode usar uma classe, inclusive ao exemplo. Isso vale como uma observação. Se vocês forem olhar aqui no exemplo do blog, nós temos justamente classes CSS dele, específicas. Ou seja, temos, além das classes já criadas no Bootstrap, a criação de classes específicas desta aplicação do blog. Mas, para efeito de mostrarmos, nós vamos fazer um estilo diretamente aqui. Um style color. E nós não vamos botar nomes de cores. Eu quero definir diretamente uma cor. Bom, eu não vou entrar em toda a lógica de como nós definimos cores em hexadecimal, mas basicamente nós colocamos dois números de 0 a FF para vermelho, verde e azul. Red, green, blue. Por exemplo, se eu colocar FF, 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 eu estou dizendo que é uma cor branca. Ela está no máximo nas três cores luz primárias. Vamos salvar. Na verdade, aqui faltou isso. Vamos salvar e ver. Nós vamos ver que este vai estar totalmente branco. Para ser visível, eu vou botar todos um pouquinho menos do que totalmente branco. 99, 99, 99. Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos ver um texto num cinza claro. Mas como é que eu faço sem o Bootstrap para colocar a cor que eu quiser? Uma maneira muito fácil, muito rápida, é o seguinte. Aqui, inspecionar. Se vocês forem olhar este texto aqui, este aqui, na verdade, ele tem agora esta cor. Observe, está aqui o 999999. Mas eu posso vir aqui e o próprio Chrome abre uma interface. Eu posso dizer, não, eu quero que ele seja um laranja escuro. Ok, ele ficou nesse laranja. Essa é a cor que você quer? Tudo bem, essa cor é DE de vermelho, 8E de verde, 0F de azul. Ela tem muito vermelho, um médio de verde e quase nada de azul. Você não precisa saber, o que é esse código. Você não precisa criar uma cor a partir desse código. Você pode vir aqui, clicar, ver a cor que você quer
e ele fornece o código para você. O próprio Chrome já resolve isso, não precisa nem de um editor. Claro que ambientes de desenvolvimento que trabalha a parte de HTML vão ter 1000 recursos para isso, mas o próprio Chrome já quer. Se você rapidamente está mexendo numa página, eu quero botar esta cor aqui. Você vem aqui e você coloca. Claro, melhor seria numa cor, no arquivo CSS com a especificação daquele elemento do HTML. Mas só para mostrarmos, vindo aqui, quando eu atualizar, ele vai trazer esta mesma cor. Porque agora está definida no HTML esta cor aqui. Mas isso, se você quiser definir diretamente no CSS, seja dentro da página HTML, seja no arquivo CSS à parte, uma cor qualquer, você tem total liberdade para definir a cor que você quiser. Mas o Bootstrap define um padrão de cores. Por exemplo, World, Design e mesmo este fundo aqui estão usando cores padrão do Bootstrap. Vamos agora ver as cores padrão do Bootstrap e as classes associadas a elas. São essas aqui. Observe que já tem um conteúdo semântico associado, quer dizer, o Bootstrap indica, bom, uma situação de sucesso, use verde, uma situação você quer dar um alerta com algum perigo, use danger. E estes nomes aqui são os nomes das classes, tanto dos textos quanto dos fundos. Querem ver? Só para lembrarmos, Success para verde, Danger para vermelho, Warning para amarelo. Nós vamos mexer agora aqui, não editando o estilo, mas fazendo como ele fez. Como que ele fez? Text, BG, Dark. Ele está colocando a área dessa parte, que é aquela parte principal ali em cima, em preto. O fundo, background, o fundo do texto em preto. Não, eu quero do fundo do texto em warning, alerta. Eu quero que tanto o old não seja primário, seja danger, vermelho. E quero que design, em vez de success, eu posso colocar, por exemplo, dark. Ok. Mudei as cores, não agora mexendo no CSS, mas mexendo, usando o padrão das cores principais do Bootstrap. Ficamos com isso aqui com o warning, o amarelo. Ficamos aqui com danger, o vermelho, e design no dark. Então, as cores do Bootstrap, ele usa principalmente essa estrutura de cores aqui. Ele tem uma estrutura mais complexa, que tem um uso um pouco mais sofisticado, mas ele tem principalmente essas cores aqui que já vêm marcadas. Além dessas cores, você pode criar as suas próprias cores. E nós vimos que você pode criar, inclusive, não, eu quero um amarelo diferente desse. Tudo bem. Vamos colocar lá diretamente o amarelo. Ou vamos criar uma classe. Como seria criar uma classe? Vamos supor que aqui nós tivéssemos uma classe. Tudo bem. Eu tiro esta classe e eu crio a minha classe de cor. Blog CSS. Minha classe de cor. Background color, 2 pontos. Amarelo, bastante vermelho, bastante verde, quase nada de azul. Vamos colocar bastante vermelho, bastante de verde e um pouco de azul. Não tenho a menor ideia de que cor vai aparecer aqui. Na verdade, tenho alguma ideia, mas poderia não ter. Aqui, ok. Não, mas eu não quero essa cor. Tudo bem? Agora, ó, a minha classe de cor tem uma cor de fundo que eu posso definir. E eu posso dizer, é esta aqui. Esta é a cor que eu quero. Não, não é essa. Eu quero uma cor mais escura. Você pode vir aqui, inspecionar. Essa é uma forma fácil, rápida, algumas vezes, de identificar uma cor. Claro que existem 1000 outros métodos mais sofisticados, existem sites onde mostram categorias de cores. Não é o objetivo aqui aprofundarmos isso. É apenas para dizer que nós podemos configurar as cores diretamente no CSS ou usar as cores primárias do Bootstrap. Como eu disse, nós não veremos todos os recursos do Bootstrap. É importante vocês estarem sempre explorando e aprendendo mais, mas alguns conceitos são importantes. Nós já vimos sobre breakpoints,
o aspecto de que existem tags que você usa, elementos dentro de uma classe como SM, MD, LG, para se referir a determinados tamanhos de dispositivo. Você pode definir isso, por exemplo, nos containers. Container SM tem um determinado, e aqui no Bootstrap você vê exatamente a lógica dele. Por exemplo, o container XL, ele vai ter ocupar todo o espaço neste, e a partir de determinados tamanhos dispositivos, ele tem tamanhos específicos. O container fluid ocupa todo o espaço em todos os dispositivos. E nós temos o conceito de grid. O Bootstrap trabalha com um conceito de 12 colunas. Vamos ver essas 12 colunas. Vamos ver, descer um pouco, pegar algum exemplo aqui, por exemplo. E todos esses são coisas para vocês explorarem. Mas, por exemplo, aqui nós podemos ver bem col 8, col 4. Nós temos aqui, então, 12 elementos. E aqui nós temos os elementos colocados como em 4 aqui. Como que eu construí isso? Eu tenho essa linha com 4 colunas. Ele automaticamente dá o mesmo tamanho para cada uma delas. Por exemplo, aqui, se eu criar uma linha apenas com 4 colunas, ele vai distribuir elas igualmente. Ou seja, ele vai usar 3 espaçamentos dos 12 para essa, 3 para essa, 3 para essa, 3 para essa. Mas eu posso definir, eu quero 8 espaçamentos para essa, 4 para essa. Nós vamos, inclusive, mostrar esse uso só para vermos. Vamos copiar este código. Nós vamos colocar ele no nosso HTML do blog. Nós vamos colocar ele naquela área inicial. Dentro do container, colocar estes aqui. No entanto, eles não vão aparecer as bordas. Nós vamos colocar as bordas na sequência. Mas está aqui 4 colunas e aqui uma coluna de 8. Uma coluna de 4. Para ilustrarmos isso melhor, para ser mais visível para vocês, nós vamos criar uma borda para esses elementos. Como que nós vamos criar essa borda? Observe. Nós vamos aqui, assim como temos essa classe, criaremos uma outra classe. Classe com borda. E usaremos uma estrutura do CSS, que é o border. O border, ele pode, por exemplo, ser construído dessa forma. Um pixel solid black. Ele diz o tamanho da borda, o tipo de borda e a cor da borda. Se eu tenho o com borda, isso significa que aqui eu posso colocar com borda. Todos que eu colocar com borda terão borda. Então eu usei a mesma filosofia do Bootstrap. Eu tenho alguma característica específica, eu crio uma classe para aquilo e eu uso como uma das classes dos elementos que eu quero que tenham aquela característica. Então vamos lá olhar. Aqui eu estou mexendo, como estava mexendo antes, no CSS que esse próprio arquivo já trouxe, um blog.css. Então ele primeiro tem a estrutura CSS do Bootstrap e por cima dela ele tem a estrutura própria que veio de lá e que agora estamos construindo novos elementos. Quando fazemos isso, na verdade é apenas para ilustrar aqui, está aqui a nossa borda. Só como eu falei, ele ocupa 12. Então se eu colocar aqui 9 e 3, eu vou ter esta divisão. Este aqui vai ocupar o equivalente a esses 3. Por exemplo, col 9, col 3. E aqui está. Só para ilustrarmos, nós podemos definir, por exemplo, que em determinado tamanho de tela, ele tenha, não 8, ele tenha outro tamanho, por exemplo. Vamos supor que eu vá reduzindo. Mas eu não quero. Eu quero que quando chegue algum momento, esse aqui ocupe apenas 6, por exemplo. E esse aqui passe a ocupar 6 também. Tudo bem? Como fazemos isso? Com os breakpoints. Podemos dizer, por exemplo, o MD. A partir do MD, ele vai ser 6 e 6. Vamos ver o que vai acontecer. Col 9, mas col MD 6. Col 3, mas col MD 6. Salvo. Observem. Ele está usando 6 e 6. Mas a partir daqui ele ficou 9
e 3. Não, mas eu queria o contrário. Eu queria que aqui fosse 6 e 6 e só depois é que ele passasse a ser naquele ó. É só inverter. Observem, eu vou dizer que o padrão dele é 6 e 6, mas que a partir de um determinado tamanho ele mude para 9 e 3. Então ele é 6 e 6, mas quando ele fica a partir de MD, ele vira 9 e 3. Então, qual 6 e 6? É 6 e 6. Bem pequenininho, é 6 e 6. Bom, mas quando chegar num determinado breakpoint, passa a valer este aqui, MD9 e MD3. Não quero que seja no MD, quero que seja no small, SM, ok? Então, se for muito pequeno, ele vai ser 6 e 6. Se não, vai ser 9 e 3. O que que muda? O que muda... Observe, está ficando bem pequeno e, no entanto, só quando chega nesse tamanho é que é 6, 6. A partir deste tamanho aqui, que nós poderíamos, com o inspecionar, inclusive, ver qual é o tamanho. Observe que ali em cima ele está mostrando, ó, lá pelo 570 e poucos aqui, ele mudou para esse ter 9 e esse 33. 500 e pouco no breakpoint é o SM. Quando chega no SM, ele troca para aquilo que aqui eu defini como SM. Se eu tivesse definido como MD, no SM ele ainda não teria trocado, só quando chegasse no MD. Essa noção dos breakpoints é fundamental. Obviamente, olhando, nós podemos perceber que existem N outros recursos do Bootstrap. Dominar com grandes... Obviamente, olhando, nós podemos ver que tem N outros recursos do Bootstrap e isso também vai se aprendendo aos poucos. O que nós vamos passar rapidamente aqui é ver aqui na parte de conteúdo. Nós temos tipografia, então vale a pena você olhar. Bom, vou olhar o tipografia. Ah, mas eu não entendo inglês, como que eu faço? Observe que aqui sempre há exemplos e a demonstração deles. Por exemplo, nós tínhamos o H1, H2, H3. Observe que o Bootstrap permite definir a classe H1, H2, H3 para tamanhos específicos que ele usa de exibição dos textos. Ele tem ainda a opção de textos maiores, que ele coloca aqui. Não, eu quero um texto realmente grande, um título e tal. Ele tem mais essas opções aqui. E ele vai colocando várias outras opções dele. Por exemplo... esse texto aqui é um parágrafo que se destaca, e aí ele tem a classe lead. Você pode ter opções de colocar um brilho numa palavra, um texto cortado, um texto sublinhado, texto em bold, etc. E você pode ver aqui cada uma das opções de como o Bootstrap ocupa. Na verdade, você pode simplesmente, eu gostaria de ter este texto aqui. Você pode simplesmente copiar tudo ou remover e dizer, tá, é esse texto que eu quero. Ok, é P, INS, etc. Então, isso é uma forma de você olhar e ver, ok, estou passando os olhos aqui e estou vendo algo que, tá, isso aqui era mais ou menos, eu lembro de ter visto em alguma coisa de tipografia, de colocar um texto à direita como mencionando alguma coisa, e aqui está, block, quote, fig caption, comandos que mostram essa estrutura aqui. Então, não há necessidade necessariamente você entender plenamente de inglês para você localizar uma lista de itens, por exemplo, e ver que aqui está a forma como os itens são colocados. Ah, mas eu quero uma lista, mas ela não apareça com as bolinhas. E ele tem a classe list unstyled, sem estilo de lista. Então, embora ele esteja usando uma lista de elementos, eles não aparecem com aquelas bolinhas, exceto esses aqui, porque estes aqui não tem, ele criou um outro L que não tem a classe list unstyled. Então, vale a pena pesquisar um pouco, ver opções aqui. Nós usamos essa, por exemplo, nós usamos essa estrutura no exemplo anterior. Aí nós temos imagens aqui, thumbnail,
Então o thumbnail permite fazer uma bordinha em volta, ele já cria toda uma estrutura. Ele fala sobre alinhamento. Eu quero que uma fique flutuando para um lado, eu quero que a outra fique flutuando para o outro lado. Certo? Então, ele tem essas estruturas que vale a pena. Tables nós já trabalhamos também, mas nós não nos preocupamos muito com as opções de layout de tables. Mas você pode ver, novamente aqui, primários, secundários, success. Como que se usa? Table primário, table secundário, table success. Ou nas linhas tr, class, também. Você usa a linha com aquela classe, ou mesmo a célula com aquela classe, table primário. Eu quero que essa célula seja em vermelho. Você coloca td class table primário. Então, observem que muita coisa é relativamente intuitivo de você utilizar. Então, um dia que você passe navegando pelo Bootstrap, olhando as coisas, buscando. Ok, achei aqui o que eu queria colocar no meu projeto. Vai ali, copia e coloca no projeto. Nós víamos anteriormente um pouco dos formulários. Então, você tem aqui opções de formulários. Select, check, isso nós já passamos anteriormente. E aqui componentes. Componentes, nós vimos poucos deles. Nós vimos quais? Nós vimos o card, nós já usamos anteriormente o card. E nós vimos anteriormente o navbar. Certo? Vale a pena vocês também passarem por vários desses componentes. Alguns são mais sofisticados, mas, por exemplo, o buttons, nós também já utilizamos. Eu quero simplesmente criar um botão e, novamente, nós vemos o primário e secundário. Como é que eu uso? BTN primário, BTN secundário. Vocês podem perceber que o Bootstrap tem bastante consistência na forma como ele utiliza os elementos. Dá quase para adivinhar. Se a classe é BTN, então provavelmente colocar ela em azul é colocar BTN hífen primário. Ele é muito consistente na sua estruturação dele. Carrossel, vale a pena mencionar, que em alguns casos vale... o que ele é? Ele permite você ter essa estrutura de vários itens na sua página, certo? Com diferentes opções de navegação pelos itens. Inclusive com opções aqui de texto, etc. É um recurso também útil. Todos eles são, na verdade, úteis, mas muitos deles você vai usar em situações muito específicas. Uma outra forma de trabalhar com esses elementos é exatamente pegar os templates que nós baixamos, navegar por eles. Porque quando você navega pelo template, aqui está o blog, o template do blog. Tá, mas eu quero no template do blog ver como foi feito essa estrutura aqui. E aí você vê como eles usaram. Esse elemento, esse eu já conheço, só não tinha pensado em usar dessa forma. Ou, não, este eu nunca tinha usado. Por exemplo, aqui temos um box com um texto um pouco estilizado. Nós podemos ver. E aqui nós temos o background light. Nós temos rounded, que nós não chegamos a ver anteriormente, mas o que é? É para dar uma impressão de um pouco mais arredondado nos cantos. Então isso aqui foi para passar uma visão geral, revisar algumas coisas do Bootstrap, apresentar umas outras, mas principalmente incentivar vocês a navegarem pelo Bootstrap. O que nós vamos deixar de tarefa? Como no último projeto foi relativamente sofisticado, agora uma coisa mais simples. Trabalhem naquele layout. Naveguem por isso aqui e coloquem alguns desses elementos. Tentem melhorar o layout do CRUD que nós desenvolvemos na última aula. Coloquem elementos nele. Tentem colocar coisas específicas. Vamos colocar cores. Vamos, talvez, dividir melhor. Eu quero dividir as colunas. Trabalhar nele e ver se vocês conseguem manipular e colocar um pouco mais de estrutura de Bootstrap. Colocar alguma cor no fundo. Colocar, por exemplo, a área. Quando eu seleciono os elementos, será que eles não podem estar num box com uma cor? Enfim. Trabalhem um pouco nisso. Qual é o objetivo? E principalmente naveguem um pouco pelo Bootstrap para conhecerem um pouco mais ele, para verem o que nós vimos nessa aula e eventualmente começarem a ver outros elementos e se acostumarem a usar o Bootstrap. Nós ainda
veremos novamente recursos Bootstrap, eventualmente traremos novos aqui, mas o meu objetivo nessa aula é principalmente despertar a curiosidade e interesse de vocês de explorarem os recursos que tem o framework por vocês mesmos, porque é a única forma, no final das contas, que vocês vão sempre estar aprendendo novas coisas e aprofundando cada vez mais o conhecimento de vocês. Não só, claro, no Bootstrap, nessa parte de layout, mas também no JavaScript, na parte de programação, etc., que é, no final das contas, o foco maior nosso, que é o JavaScript, a programação, eventualmente o React, frameworks, etc. Ficamos por aqui nessa aula de hoje, uma aula que teve mais o objetivo de apresentar e incentivar vocês a aprenderem mais sobre o framework Bootstrap.